Buenas peregrinos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui voltando, né, agora com o segundo vídeo oficial do canal, mas primeiro eu aqui vou dar alguns recadinhos, né? O primeiro recadinho é, na minha cabeça ruiva eu inventei de fazer 3 vídeos semanais, né? Um na segunda-feira, no caso o dia de hoje, um na quarta e um na sexta-feira. A ideia é abordar temas diferentes em cada dia, né? Tipo, segunda-feira abordar só temas relacionados a simbolismo, né? Símbolos universais, símbolos de mitologias, etc. Na quarta, a ideia é falar sobre algum estudo, né? O estudo de um livro, que a ideia inicial é começar com o Dogma Ritual de Alta Magia do Lipes Levi, e estudando capítulo por capítulo, né? E na sexta eu ainda não sei que eu vou fazer, mas a ideia é fazer 3 vídeos, né? E na sexta talvez sejam perguntas e respostas ou tema aberto, não sei ainda, quando chegar a sexta eu vou decidir. O segundo recado é que sobre os vídeos, né? Eu estou postando no YouTube e no Instagram. No YouTube aparentemente está tudo certo, mas no Instagram eu acho que ele tem um limite de tempo, que eu tenho que dar uma pesquisada sobre isso. E daí tá cortando o final, né? Então quem for assistir no Instagram vai ter o link do YouTube, eu vou deixar embaixo, para quem quiser assistir o vídeo inteiro, assistir no YouTube, né? Sobre recados é isso, né? Então agora vamos adentrar ao tema propriamente dito, né? Como o primeiro símbolo, né, eu escolhi o que foi para nós como seres humanos o primeiro símbolo, né? Que é algo bem simples, bem singelo, humilde, mas que guarda bastante significados, né? Que é o nosso querido ovo. Aqui estou com um meu ovo azul, que é um chamado ovo órfico, que é uma prática de meditação. Dá para passar no futuro, né? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, né? Mas estamos falando do ovo. Numa visão sociológica, né? O ser humano, quando viu o ovo, né, ele pode ter achado algo muito fantástico, né? Porque é algo que está morto, né? Aparentemente morto, que daí de repente nasce um bicho, né? Sai um bicho de dentro dele. Então é algo que transmitia muito mistério, né, para os nossos irmãos humanos primitivos, né? E em volta disso se surgiu muitas cosmogêneses, né? Que nem, por exemplo, a mitologia hindu. A gente vai ter sempre uma relação de água, uma ave aquática e botando um ovo, né? Na mitologia hindu tem o grande mar, aí tem o Kalahansa, que é um cisne negro, né? Que ele vem até esse mar, ele bota um ovo lá, e daí desse ovo nasce Brahma, que vai começar a fazer a criação. Na mitologia egípcia também tem isso, só que com várias aves, né? Depende muito de qual dinastia a gente está falando e qual região do Egito a gente está falando, né? Mas em geral tem Geb, que é um pato ou um ganso, né? Que bota, né, seu ovo nesse mar, esse vazio cósmico aquático, e nasce Ra, e daí de Ra começa-se a criação. Em outra versão é o Ibis, né, que também é um pássaro aquático. Tem a garça bem, que é a fênix egípcia, que é, né, uma garça, uma ave aquática, todas botando um ovo no mar. E tem umas versões também egípcias que fala de uma outra tradição mais tifoniana, né, que daí fala sobre a mãe.
Então a origem nasce do mar, né? Mas daí já é outra história, né? Mas é interessante ver, né, nessas criações, nessas cosmogênesis, que tem sempre uma ave aquática que bota um ovo, né? Até na tradição maçônica e Rosa Cruz também, né, tem um pelicano, outra ave aquática. Dá pra gente fazer um vídeo só sobre essas aves aquáticas, né? Por que das aves aquáticas, né? Mas daí já é para outro vídeo, né? Vamos focar no ovo, nesse aqui. Ainda dentro da tradição egípcia, né? É interessante observar ali do ovo, que, né, tem a ave aquática que botou o ovo e nasce um falcão, né, que é Ra, ou Horus antigo, né? Não o Horus filho de Ísis e Osíris, mas tem uma versão mais antiga de Horus, né, que é chamado Heruev, que é Horus antigo. Ele é bem misterioso, né? Mas é curioso. Ele é tipo como se fosse um não nascido e Horus fosse o nascido. E também é outra questão, que também é outros mitos, né? Então vamos focar aqui no ovo. Mas dentro da tradição iniciática, né, também se falava do labirinto de Horus, né? Onde todos nós, né, que estamos nessa trilha, todos nós peregrinos, estamos num labirinto, que é a vida em si, e nós carregamos um ovo. E esse ovo, ele no final do labirinto, no centro do labirinto, no caso, ele se torna um ovo de ouro ou um ovo normal, né? Daí desse ovo normal nasce um crocodilo e do ovo de ouro nasce um falcão. Fala do processo humano, né? Que todo humano, todos nós estamos nessa peregrinação, despertos ou não, né? Buscando alguma coisa ou não, vivendo a torta à direita ou com disciplina, não importa, todos estamos nesse rolê que é a vida, né? E estamos carregando um ovo. Para alguns, no fim da vida, vai se tornar um ovo de crocodilo, vai nascer um crocodilo que vai devorá-lo, né? Que daí a gente já faz aquele link com o mito mais conhecido, que é a pesagem do coração, né? Onde se o coração é mais pesado que a pena de Maat, o crocodilo Amit devora a gente, né? E se for mais leve, a gente continua a jornada para o Amenta, né? Que é o paraíso egípcio. Muitas aspas. Mas, numa visão mais iniciática, nisso fala sobre o processo iniciático, né? Aquele que conseguiu se desenvolver e se lapidar, chegar nesse fim do labirinto e o ovo ser um ovo de ouro. Também é um processo alquímico, né? Ele se transmutou em um ovo de ouro. E daí desse ovo nasce um falcão, esse símbolo fálico e solar, né? Que é como se a alma se expressasse com toda a sua força e voasse, né? E da outra forma seria um crocodilo que se arrasteja, né? Então, o processo da iniciação é que esse ovo se torne um ovo dourado e solar, né? Dentro dos mitos órficos, da Grécia, né? Da Grécia Antiga, também tem muito do ovo, né? Voltado a Dionísio, mas também, né, como tem duas histórias de Dionísio, né? A história mais popular, né, que ele nasceu lá da coxa de Zeus, ele é o deus do vinho e tudo mais. Só que esse é digamos, um segundo Dionísio. E daí tem na tradição órfica, se fala de um primeiro Dionísio, que ele nasceu lá antes de tudo, né? Lá dos deuses cósmicos, né? Que tinha Dionísios, tinha Eros, Fâmpia, Fâmpia? Acho que é Fâmpia. Thanatos, né? Esses deuses mais cósmicos. E um deles era o Dionísio. E Dionísio ele era para ser o rei do mundo, né? E
Mas acontece uma questão lá que dá pra gente fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas uma questão que Dionísio morre e o Zeus, na Atena, no caso, Atena encontra, né, nessa morte de Dionísio, encontra uns fragmentos de vida e desses pós que ficaram de Dionísio, eles criam a humanidade, né? Mas não vamos focar nisso agora. Mas a ideia de Dionísio também com a relação com o ovo, né? Esse Dionísio órfico, que o ovo é um mundo e no centro desse mundo tem esse grande rei que é Dionísio, né? E aí entra também as questões da iniciação, né? Onde o neófito e o iniciado tem essa jornada de fazer esse Dionísio nascer dentro, né? Que Dionísios, né? Ele tem o poder do entusiasmo, né? Que em grego, né, enteos, com ou manifesto, teos é Deus, né? Ou seja, é Deus dentro, ou Deus manifestado, né? Que é essa ideia de um Deus interno que tem que se manifestar. Então, na tradição órfica também tem muito dessa relação com o ovo, né? O ovo como algo muito sagrado, com o ser humano sendo o ovo que vai trazer à vida esse Deus em um certo momento. Que é a mesma coisa que eu tinha comentado sobre o labirinto de Horus, né? Que é esse ovo que pode se tornar a ser um Deus, né? E até o se tornar a ser, né? Tem uma brincadeira que outro símbolo relacionado ao ovo no Egito era o escaravelho, né? Que é Kepra. Kepra quer dizer vir a ser, né? A tradução. Mas enfim, estou devagando muito, eu acho. Ainda sobre a tradição grega, né? Os gregos falavam muito que todos nós temos o Oshema, né? que é nosso corpo astral, na verdade, né? Esse mundo astral que nos rodeia, que é como se fosse um ovo. E aí é legal observar até o próprio ovo, né? O que o ovo é, né? Tem a gema e tem a clara, né? A gema é a vida em si, né? Que vai se desenvolver, e a clara é o alimento que essa vida vai se alimentar para se desenvolver até que tenha forças para quebrar o ovo, né? E a ideia grega do Oshema tem muito a ver com isso. Que tem lá o Deus interno, né? que é o nosso verdadeiro eu, que está ali no núcleo, né? Na gema. E ele vai se alimentar de algo, né? Ou seja, a gente vai se alimentar de algo até que a gente esteja forte o suficiente para quebrar a casca do ovo, né? E essa gema, ela é mutável. Tipo, você que vai estar colocando esses alimentos dentro desse ovo para que esse Deus interno se desenvolva. Então, cabe a pergunta, né, a observação do que a gente está colocando dentro do nosso ovo, né? Nosso pequeno Oshema. Tem muita gente, né, na tradição mais mística que fala sobre alimentação, né? Eu vejo muito sobre isso. Que, para quem não sabe, também atuo, agora estou meio parado, mas atuo com terapias holísticas, né? E principalmente voltado à medicina chinesa, né? Mas sempre acaba que a gente conversa sobre alimentação. E daí a pessoa às vezes fala, né? Não como carne porque o animal sente medo e sofre, isso fica impregnado na energia da carne, eu vou me alimentar dessa carne e daí o medo vai estar em mim e tudo mais. Tá, interessante, é um ponto de vista. Mas, vindo nessa visão grega, né, do Oshema, daí a pessoa não come carne fisicamente, né, para não se alimentar dessa energia,
mas ela é viciada em assistir filme de terror, por exemplo. A energia do filme de terror é uma energia mais de medo, né? De suspense. Ou seja, ela está alimentando essa energia dentro dela, né? Dentro desse ovo. Ela está colocando para dentro essa energia. Da mesma forma, ela não está se alimentando de uma carne por causa dessa determinada energia, mas acaba se alimentando dessa energia visualmente e intelectualmente. E esse preparo, né, que os gregos tinham é bem interessante. O que está colocando para dentro do teu mundo, né? Pro teu Deus interno se alimentar? Está colocando boas ideias, boas vibrações ou está carregando de lixo? Né? Também é talvez seja o grande ponto desse vídeo, né? Uma parte mais prática, né? Sobre o assunto é observar isso, né? O que eu estou colocando dentro do meu ovo cósmico? E o que eu quero que nasça, né, desse ovo? Né? Vai nascer um Deus ou vai nascer um ser complexo e meio sombrio, né? É bom observar isso. Mais símbolos sobre o ovo. Tem pouco na tradição mais da teosofia, né, que Blavatsky traz, alguns comparativos, né, que ela pega muito da ciência também, que é interessante ver que desde uma célula até o sistema solar, ele é como se fosse um ovo também. Na célula a gente vai ter, né, o núcleo, a membrana, né, e o plasma, né, dentro dela, ou seja, essas três camadas. Dentro do sistema solar também, né, temos um núcleo, que seria um Sol, temos os planetas que estão em volta dele e no que a gente está chamando de matéria negra, né, agora, que seria essa gema, né, e de certa forma, uma parte muito sutil, né, mas os sistemas solares eles têm que é algo mais magnético, né, mas eles têm um, um fim, né, cada sistema tem uma barreira entre os sistemas, né? Que seria como se fosse essa casca. Né? Então, até na física e na biologia, a gente consegue ver o sistema do ovo funcionando. Né? Esse núcleo, esse mundo que esse núcleo vive e uma parte que o restringe, né? Que seria a casca. E também nós, né? Temos esse núcleo que é o nosso Deus interno, nossa verdadeira vontade, sagrado anjo guardião, cada um vai chamar de um jeito, né? Esse entorno, que no caso nós criamos esse entorno, né? O que a gente vai alimentar esse Deus, e também tem uma casca, né? E talvez esse rompimento da casca seria a última iniciação, né? Tipo, o que vai nascer esse serzinho que está aí na Terra se manifestando, né? Falando de Terra, né? Dá para falar também sobre a Cabala. Na Cabala, né, tem as 10 sefiras, né? E a última, a décima, né? Que é o 10, também tem uma questão numerológica. Que o que é o 10, né? Simbolicamente falando, né? Ele é 1 e um 0. Ele é um serzinho, um esperma, e o 0 é como se fosse um óvulo. Então ele é esse esperma dentro desse óvulo, né? Fecundo. Né? E é ali que ele está se desenvolvendo. Ou seja, o reino de Malhut, né? Que é o nosso reino, né? Aqui na Terra, é onde a gente está se desenvolvendo para vir a ser alguma coisa. E até a própria Terra talvez seja
um ser que está também se desenvolvendo, é como se ela fosse um grande ovo, né? Até é interessante, esses tempos eu vi um filme da Marvel que pega essa ideia que dentro do esoterismo se estuda em algumas tradições. Lá eles colocaram como se fosse um vilão, né? Mas dentro do esoterismo tem uma outra visão, que é um deus que nasce da terra, que a terra ela é um grande ovo e nós meio que somos células desse corpo, planeta Terra, que está auxiliando ao crescimento de um ser que está dentro dessa Terra. Que daí lá no filme, que é os Imortais, né? Imortais? Não, Eternos. Esqueci o nome do filme, mas acho que é Eternos. Os Eternos é que daí o, o planeta é um ovo de uma divindade, né? Só que daí eles param lá o processo de nascimento dele e salvam a Terra. Mas daí já é outras questões. É. O que mais que tem para falar sobre o ovo? Dentro da alquimia também, né, temos o ovo como o Anator, né? Tem aí, temos o forno alquímico e temos o Anator, que é como se fosse um ovo de vidro ou de latão, né? Onde as coisas se desenvolvem. Que é o mesmo símbolo que eu falei do Oshema grego, né? Que o que você vai colocar ali para criar essa alquimia, para criar o ouro, né? Que daí também volta lá que foi falado do falcão de ouro egípcio, que é esse processo de alquimia, né? O que vai vir a ser desse ovo que somos nós mesmos. Acho que falei bastante sobre o simbolismo do ovo, já dá quase meia hora já de vídeo. Eu estou sentindo que eu estou esquecendo uma coisa, mas vai ficar por isso mesmo. Eu estou meio com sono, fazendo o vídeo meio com sono, por isso que eu estou meio devagando, eu acho. Mas o que fica, né, é ver essa correlação, né, que tem em várias tradições, né, sobre o ovo, que são processos muito bonitos, né, mas que fica essa pergunta, né, de o que você está colocando, né, no teu anator, tá colocando para alimentar, né, essa clara, para ver o que vai nascer, né. Acho que é o mais importante e que a gente tem que estar se perguntando a todo tempo, né, e tendo uma vigilância, né. Tem um símbolo que eu uso que não tem a ver com o fogo, mas tem a ver com esse assunto, né. Quando eu estou no dia a dia e até questões de alimentação, né, eu vou comer alguma coisa e penso, pô, o que eu vou colocar como um sacrifício, né, para o meu Deus interno, né? Será que isso aqui é válido? Talvez não seja tão legal, né, para um Deus, né? Então vou deixar. É legal ter essa visão de sacralizar a vida, né? De ver o que você está oferecendo para você mesmo, para esse desenvolver-se, né? Então, acho que encerro o vídeo por aqui. O próximo vídeo agora na quarta-feira, iniciando o Dogma Ritual da Automagia. A ideia é falar de um capítulo do Dogma e do Ritual, tipo, seguir os capítulos juntos, né? O primeiro capítulo fala sobre vontade, né? Então acho que vai ser um caminho interessante a se seguir. Caso tenham opinião de vídeos futuros ou perguntas, né, também que eu falei de sexta-feira, responder algumas perguntas se tiver, dá para fazer nos comentários ou mandar no privado. Eu ainda estou iniciando um pouco nessas coisas que às vezes eu não olho os comentários, as mensagens, porque eu na verdade nem sei como que vê direito as mensagens do YouTube, né? Mas tá fluindo, né?
Tô, tô fazendo os vídeos aí, vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver o que vai nascer desse ovo chamado Projeto Peregrino, né? Então, boa noite a todos, ou bom dia para quem for assistir de dia, boa tarde para quem for assistir de tarde. Fiquem todos bem e boa jornada a todos.